Hoje eu vou falar pra vocês os 5 melhores ar-condicionados para 2026. Pessoal, tu que quer começar o ano com um ar-condicionado gelando bem a tua casa, fica no vídeo que esse vídeo é pra ti. Bom, para começar explicando a minha lista, primeiro de tudo eu tenho que explicar alguns critérios que eu vou utilizar para avaliação desses ar-condicionados. E antes eu queria pedir desculpa pra vocês pela minha voz, e se eu começar a tossir, tipo agora, tipo agora, porque eu tô meio gripado, enfim. Mas pessoal, o principal critério que eu vou estar utilizando para ranquear esses ar-condicionados que eu vou trazer para vocês é a economia e o desempenho dele. Mas também um outro fator que vai influenciar bastante é a questão de inovação, o que ele traz de inovação, bom, de diferente dos outros ar-condicionados. Bom pessoal, para começar a nossa lista, no nosso top 5 vai ficar o Electrolux Color Adapt, no caso a linha da Electrolux Color Adapt. Por quê? Bom, primeiro de tudo, ele é um ar-condicionado que, bom, para ter entrado no nosso top 5, ele é bem econômico até. Ele tem um desempenho muito bom em relação ao preço dele. Ele está na média de preço ali entre R$ 1.900 a R$ 2.200. Bom, todos os ar-condicionados que eu citar aqui, eles são de 12.000 BTUs. No caso, eu tirei uma média dos de 12.000 BTUs. Alguns modelos têm de 9 a 18, às vezes 24.000 BTUs, mas eu tirei uma média dos de 12.000 BTUs, porque geralmente é o que a gente tem em casa. Uns quartos pequenos tem um de 9.000, mas eu tô tirando a média de 12.000 BTUs, tá, pessoal? Então, a média de preço geralmente vai ser a mesma para todos os ar-condicionados, mas mesmo assim eu vou acabar citando a média de preço de cada um deles quando eu for falar da lista. Então, continuando nessa questão do Color Adapt, ele é um ar-condicionado muito balanceado, ele balanceia bastante ali a questão do desempenho e da economia de energia, mas em relação aos outros ar-condicionados, ele não é tão bom nessa questão de economia de energia e tudo mais. Só que um diferencial dele, que seria esse Color Adapt aqui, é justamente que ele se adapta ao ambiente. Tu pode acabar pintando para ele ficar na cor do ambiente. Ou seja, se tu tem um quarto ali laranja, um vermelho, um quarto cinza, enfim, tu não precisa comprar um ar-condicionado daquela cor que geralmente acaba saindo mais caro. Tu vai lá, tu quer comprar um ar-condicionado preto para combinar com o teu quarto preto, que, bom, esses ar-condicionados pretos eles são muito mais caros. Não entendo muito bem o motivo, mas tudo bem. Esse Color Adapt, ele vai ser um diferencial muito interessante, porque tu pode acabar pintando a parte da frente dele. Aquela tampa frontal dele, tu pode acabar pintando, é de um material que tu pode pintar tranquilamente. E no nosso quarto lugar vai estar ficando o Midea Extreme Save Connect. Não tem o Connect aqui porque fica um pouco grande. Mas, pessoal, qual é o diferencial que esse ar-condicionado traz? Primeiro que desses ar-condicionados mais aqui para baixo, ele vai ser, bom, separando aqui do terceiro lugar, ele vai ser mais econômico que o Electrolux Color Adapt. Então, o Midea Extreme Connect ele vai ser um pouco melhor nessa questão da economia e no desempenho também o Midea ele vai acabar sendo bem melhor que o Electrolux Color Adapt. Então, o Midea ele acaba ficando em quarto lugar porque da mesma forma que o Electrolux ele vai ser um ar-condicionado muito custo-benefício, ele também está ali na média dos R$ 1.900 a R$ 2.200. E ele tem o modo eco, o modo econômico. E esse modo econômico, tu pode botar para dormir, enfim, pode botar em algum momento do dia que tu não vai precisar de tanto desempenho do teu ar-condicionado. E esse modo eco, ele vai acabar economizando muito mais energia do que o Electrolux Color Adapt e que até alguns outros ar-condicionados que vão aparecer ainda. Então ele vai acabar sendo muito melhor em questão de economia em relação ao Electrolux Color Adapt e talvez até o terceiro lugar da nossa lista, mas em relação a desempenho, ele vai ainda perder para o nosso terceiro lugar. Por isso que eu acabei deixando ele em quarto lugar. Mas o modo eco dele é muito bom, vai acabar economizando muita energia. Então ele vai acabar ficando no nosso quarto lugar, tá, pessoal? E para abrir o nosso pódio, eu vou estar deixando o Gree G-Top. Pessoal, particularmente, a marca Gree, ela é a minha favorita. No momento, durante um tempo, eu acabei trabalhando com essa questão de manutenção e instalação de ar-condicionado. E a marca Gree foi a marca que menos me deu dor de cabeça. Foi a marca que menos me deu trabalho em questão de manutenção. Depois de instalações com esse ar-condicionado Gree, ele acabou não dando nenhum problema. Enquanto algumas marcas, às vezes até de fábrica, elas podem vir com algum defeito. Acho que um dos maiores diferenciais da Gree, que eu acho muito interessante, é a durabilidade dela. Que, bom, uma questão da Gree, primeiro de tudo é que se tu for fazer a instalação com uma autorizada, que no caso seria uma equipe autorizada para fazer a instalação, o compressor lá na rua, ele vai ter, que eu me lembre, 10 ou 15 anos de garantia, então vai ficar contigo por muito tempo. E a parte de dentro, que eu me lembro, ela tem 5 ou 10 anos de garantia também, que seria a evaporadora. Então, tu fazendo uma instalação com uma equipe autorizada, se tu fizer com uma equipe clandestina, tipo a que eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava por conta própria, comigo e com outro senhor.
se tu trabalhar com uma equipe clandestina ou uma amadora, não sei explicar muito bem o que seria, mas tu não vai acabar tendo esse tipo de garantia. Tu perde a garantia do produto e da loja que te vendeu. Então, tu acaba não tendo garantia se tu fizer com uma equipe que não é autorizada pela loja ou pela marca GRI. Mas voltando àquela questão da durabilidade da GRI, pessoal, o GRI, um grande diferencial dele que tem tanto no GRI como o primeiro colocado, que eu me lembre, ele vai ter na serpentina dele lá na rua, que seriam aqueles caninhos que ficam passando pelo ar-condicionado, ele vai ter uma camada de cobre especial, ou seja, os caninhos de cobre, a serpentina lá da rua, além de ser feito em um cobre de muita qualidade, ele vai ter uma camada especial de proteção que seria o Golden Fin, enfim. O que vai ser esse Golden Fin, tá? Ele vai proteger contra a corrosão, contra maresia, contra enferrujar, enfim, ele vai trazer diversas proteções para o teu aparelho ali, para a tua serpentina, tá, pessoal? Então, o maior diferencial da GRI vai ser a durabilidade e o GRI também vai ser um ar-condicionado que vai ter muito desempenho, é um desempenho absurdo. Claro, em questão de economia ele não vai ser a melhor coisa do mundo. Outra coisa também que é muito interessante é que ele é muito silencioso, tá, pessoal? Mas em questão de economia ele não vai ser a melhor coisa do mundo. Só que em questão de desempenho, eu diria que ele bate de frente totalmente com o nosso primeiro colocado, tá, pessoal? Então, eu vou estar deixando aqui só por conta da questão da economia, que não vai ser um ar-condicionado tão econômico em relação ao segundo e o primeiro colocado. Mas o GRI G-Top vai ser um modelo da GRI. Bom, a marca GRI em si é uma marca muito confiável e eu vou estar deixando ela no nosso terceiro lugar, tá, pessoal? E no nosso segundo lugar a gente vai ter o Samsung Windfree, tá, pessoal? Bom, essa tecnologia Windfree vai ser o maior diferencial desse Samsung, porque, bom, eu particularmente não tinha visto nenhum outro ar-condicionado, nenhuma outra marca que tenha feito esse Windfree, justamente porque eu acho que é meio que um monopólio da Samsung. Mas o que seria esse Windfree, tá, pessoal? Vou fazer um desenho aqui básico. Aqui seria um ar-condicionado normal, vamos supor que está o nome da Samsung. Tá? E a maior diferença do Windfree para um ar-condicionado normal, claro, no Windfree tu também vai ter a função de jogar o ar normalmente, mas o Windfree ele vai ter na parte da evaporadora mais de 20 mil furinhos. Aqui eu não tenho paciência para fazer nem 100 direito. Mas ele vai ter mais de 20 mil furinhos na lataria da evaporadora, ali na tampa frontal da evaporadora, dos lados, enfim. E o vento, ele vai poder sair por esses furinhos que vai ter na tampa da evaporadora ali. Então, em vez de ter, por exemplo, tô com o ar-condicionado ligado aqui, em vez de ter esse jato de ar na minha cara, assim, a gente vai ter o ar saindo por esses mini buraquinhos aqui, esses microfuros, que vão ter mais de 20 mil ali na parte frontal, e vão acabar resfriando o teu ambiente sem esse vento forte. Então, se tu mora com uma pessoa friorenta, tua esposa é friorenta, tu é friorento aí, não gosta daquele vento batendo direto em ti, tu pode estar adquirindo esse Windfree aqui, que vai ser um diferencial muito interessante. Além de que a Samsung é referência em tecnologia, né, pessoal? Só perde para aquelas marcas lá, tipo iPhone e coisa nada, mas acho que essas marcas não tem um ar-condicionado ainda. Mas a Samsung ela vai ser referência em tecnologia. Então, outro diferencial muito interessante da Samsung, desse modelo Windfree da Samsung, é que ele vai ter compatibilidade com a Alexa, com o Google, com... Bom, eu acho que até a Siri do telefone do iPhone vai ter conexão com o Windfree. Mas, e que eu me lembre, esses outros ar-condicionados eles não vão ter tanta tecnologia quanto o da Samsung. Inclusive, eles têm um aplicativo que tu pode monitorar, bom, tanto o consumo como diversas outras funções que o teu ar-condicionado tu nem sabia que tinha e quando tu acaba instalando, tu vai descobrir pelo próprio aplicativo, tá, pessoal? Agora, em questão de funcionalidade, de economia, de desempenho, o Samsung, ele também vai ter um desempenho ótimo. Bom, eu imagino que o GRI ele não ganha da Samsung, tá? Em questão de desempenho, porque o GRI ele gela de verdade, tá, pessoal? Eu sou fanboy da GRI, mas ele vai ter um desempenho absurdo, esse Samsung Windfree, mas em questão de desempenho, ele ainda vai perder para o nosso primeiro colocado, que é o rei do desempenho nessa questão de ar-condicionados, tá, pessoal? O nosso primeiro colocado, LG Dual Inverter. Pessoal, a tecnologia Dual Inverter é uma tecnologia que, bom, é um diferencial muito grande para a LG. Por quê? Eu vou fazer um vídeo futuramente falando a diferença do ar-condicionado do inverter para o ar-condicionado comum, o ar-condicionado convencional. Para vocês entenderem o quanto essa questão do inverter vai trazer de economia para a tua conta de luz, tá, pessoal? Mas qual seria a maior diferença da LG do inverter para o Windfree da vida? Essa questão do inverter,
ele vai acabar economizando mais de 70% em relação aos ar-condicionados, tá, pessoal? Então, um ar-condicionado inverter comum, ele vai, vamos supor que ele seria apenas um motor trabalhando. Esse dual inverter seriam 2 motores trabalhando para a questão da economia, tá, pessoal? Não quer dizer que ele seja mais forte que o Samsung. Mas na questão de desempenho, ele vai acabar sendo melhor que o Samsung. E eu imagino que o Gri, ele vai acabar sendo a mesma questão do desempenho ali, tá, pessoal? Então, em questão de desempenho, o LG Dual Inverter ele vai ser perfeito, vai ser muito, ele vai entregar muito que ele vai entregar muito bem o que ele promete, mas em questão de economia, ele vai ser o dobro disso. Então, bom, o LG Dual Inverter ele vai acabar ficando em primeiro lugar justamente por essa questão da economia. Ele não vai ter nenhum diferencial como o Windfree ou aquele Color Adapt, mas em questão do nosso critério ali, para poder avaliar esses ar-condicionados, o LG Dual Inverter vai acabar ficando em primeiro lugar disparado, tá, pessoal? Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que nesse dia 15 eu vou estar postando uma série de vídeos sobre ar-condicionado. Então, se tu tem alguma dúvida sobre ar-condicionado, provavelmente já foi sanada aqui no canal. Uma série de 10, 12 vídeos, enfim, o que eu conseguir dar conteúdo sobre ar-condicionado, eu vou estar postando nesse dia 15, tá, pessoal? E o último vídeo que eu postei antes desse foi o motivo pro teu ar-condicionado ele não tá gelando direito. Então, se tu tem dúvida, se tu tá com esse problema na tua casa, algum motivo deve ter e provavelmente esse motivo pode estar nesse vídeo. Então, vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo falando sobre o motivo pro teu ar-condicionado ele não tá gelando na tua casa aí. Então, dá uma olhadinha lá que vocês não vão se arrepender, pessoal. São vídeos muito bem elaborados. Passei um tempinho estudando para poder trazer para vocês, por mais que eu já tenha trabalhado com isso. Então dá uma olhadinha lá que vocês não vão se arrepender, tá? E o vídeo foi esse, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal pra estar ajudando a gente. Deixa aí nos comentários de vocês se vocês têm algum desses ar-condicionados aqui, ou se vocês ficaram com vontade de comprar algum desses ar-condicionados. Eu vou estar deixando o link de todos esses ar-condicionados na descrição desse vídeo, do Electrolux ao LG Dual Inverter. E, bom, se eu fosse dar uma recomendação pessoal, eu diria ou o LG Dual Inverter ou o Gree G-Top. O Samsung Windfree, geralmente, ele acaba sendo um pouco mais caro. Mas, bom, depende muito de loja para loja que tu for comprar, tá, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Tchau, tchau, pessoal.